intensivão do amor chegou ao fim, o que significa que é hora de nos despedirmos dessa belezura que toda a nação dorameira estava esperando há um bom tempo. Uma comédia romântica gostosinha e madura, ao mesmo tempo recheada de personagens interessantes e que, sem brincadeira, viu, me garantiu verdadeiras gargalhadas. Com certeza, finais felizes sempre ocupam um espaço especial nos nossos corações, mas antes disso, precisamos resolver algumas questões matemáticas para pegarmos o nosso boletim de fim de dorama. E é isso que vamos fazer agora, abreviando o final de Intensivão de Amor. As coisas ficaram terríveis quando descobrimos que o tal psicopata das bolinhas de metal é o assistente e que ele já tem o seu próximo alvo. Felizmente, os planos malignos dele não se concretizam, porque o Chiyor não consegue ficar longe de Hamson e aparece para vê-la. Já o irmão de Sunjae confessa ao tribunal que é inocente. Ele só estava, gente, alimentando os gatinhos de rua e quando descobriu que todos estavam morrendo pela mesma causa, aí foi devastador. A partir daí, ele investigou por conta própria e foi assim que ele presenciou um dos crimes. Por muito pouco, o garoto escapou de ser estrangulado pelo culpado e, apesar de não ter visto o rosto da pessoa, ele notou que o dedo dela era muito calejado. Enquanto isso, os alunos do ensino médio passam por um momento crítico. A Rei e o Sunjae percebem que estão resolvendo uma prova vazada pela mãe do menino. A Rei passa o tempo todo da prova lutando contra a própria consciência e, por fim, ela entrega a prova em branco. Já o Sunjae não tem o mesmo reflexo. Ele preenche tudo, obviamente fechando a prova, e foge assim que acaba, sem conseguir enfrentar a amiga. E sem terem ideia da confusão que está acontecendo em cada canto, o Chiyor e a Hamson estão ocupados com o romance. Depois dele brotar na casa da namorada com a desculpa que o aquecedor dele pifou, ele precisa de um lugar quentinho para dormir, né? De preferência, o quarto dela. Ele arruma um jeitinho de fazer o Jae-woo dormir rapidinho, só para depois escapulir de madrugada para uma visitinha aconchegante na cama ao lado. Ele permanece até de manhã, só para ser hilariamente encurralado tentando sair sem ser visto. A Rei, coitada, nem tá com muita disposição para perceber esses dois bobos apaixonados na frente dela. Ela tá ocupada mesmo tentando repetidamente falar com o amigo Sunjae na esperança de entender o que aconteceu e também convencê-lo a confessar o que aconteceu. Sinceramente, isso também é o que ele quer fazer. Ele tá desesperado por causa da sua trapaça não intencional, mas a mãe dele não economiza na chantagem e na manipulação emocional, o que deixa a cabeça de um adolescente maluca, sem saber o que fazer a não ser chorar de frustração e vergonha toda vez que a Rei o liga. Todo o apoio que ele recebe é do seu irmão silencioso que tá de volta em casa. Em outro lugar, o assistente fica cada vez mais frustrado, bitolado e irritadíssimo quando percebe que o seu professor estrela de estimação não para de se preocupar com a Hamson. Tratamento para esse homem já, gente. Mas bom, o sentimento pelo menos é recíproco. A Hamson também não vai com a cara dele, mas pelo menos ela tem um motivo plausível, né? Ela ainda desconfia que ele usou aquele incidente do iate de propósito para machucá-la. E tudo só se confirma quando ela vai entregar umas marmitas para a equipe do cursinho e pega no flagra o assistente jogando a comida no lixo na cara dura. E vamos de barraco. A Hamson começa uma discussão, acalorada, e ele nem esconde essa cara de cínico, até que o Chiyor chega pro final da discussão, totalmente em conflito sobre o que fazer, mas ele ainda prefere acreditar que houve um mal entendido. Aí ferrou, né? A Hamson fica magoada mesmo com ele, até que de noite eles são obrigados a se encontrarem por força do destino. Acontece que depois da Rei tentar mais uma vez encontrar o Sunjae no parquinho, quem aparece é a mãe do garoto. Ela quase faz uma intimação pra menina ficar calada sobre o vazamento da prova, mas a Rei, minha filha, foi criada por esse mulherão aqui, então ela é firme, dizendo que vai fazer o que acha certo, tanto pra ela quanto por Sunjae. Mas depois disso, ela nem tem tempo pra agir, porque é naquela noite que ela desaparece. O Chiyor se encontra com todo mundo e tenta manter todos calmos enquanto procuram pela Rei, mas nem a polícia consegue
rastreá-la, porque o celular tá desligado. E pra gente fica essa dúvida mortal, né? Quem foi o responsável pelo sumiço? Será que foi a mãe do Sunjae? A última pessoa que nós vimos se encontrando com a Rei e sendo bastante dura? Ou será que foi a Sua, aquela estudante que tem picuinha com a Rei? Ultimamente, a menina tá desmoronando tanto por causa do estresse escolar que as visões distorcidas que ela tem começam a piorar e se tornar bem violentas. Ela, por exemplo, já se imaginou 2 vezes empurrando a Rei para a morte, uma vez no telhado e a outra no meio do trânsito. Então, essa aí teria potencial, né? Mas não. Para surpresa de absolutamente ninguém, o responsável foi o assistente, claro. Quando a Rei chegou em casa, ela o pegou mirando um estilingue na direção da mãe dela pelo portão. Então, ela não teve alternativa a não ser fugir, mas ela não escapou para muito longe porque ele a sequestrou. A Rei habilidosamente fez cursinho também de escoteira, pelo visto, consegue escapar usando a caneta tinteiro do cara para rasgar a fita que estava envolvendo os pulsos e os tornozelos dela. Apesar de conseguir fugir, o cara continua no pé dela, a perseguindo com toda a força vital, até que no meio da correria, ela é pega de surpresa por um carro. Diante dessa crise, mas parecendo até feliz pela solução inesperada, o assistente usa o celular de Rei para mandar uma nota de suicídio forjada para a família e deixa o aparelho lá para que a polícia encontre. Felizmente, a Rei sobreviveu, mas ela tá em coma e sem garantia nenhuma de despertar. O causador disso tudo chega no hospital fazendo papel de preocupado. Claro, ele tá preocupado mesmo em saber se a sua vítima vai sobreviver e contar toda a verdade. E como ninguém viu que ela estava sendo perseguida por ele, todos presumem que ela se jogou na frente do carro de propósito, por estar atormentada por ter entregado o teste em branco na escola. A Hyun-sung não acredita em nada disso, mas a polícia não tá nem aí pro que ela acha, simplesmente porque ela é a tia e não a mãe da menina. Pois bem, que chega então a mãe biológica. A mulher esteve todos esses anos no Japão e já chega nos dando nos nervos quando culpa a Hyun-sung pelo que aconteceu, dizendo que a irmã não cuidou bem de sua filha. Meu Deus, mulher, a audácia, sério. Você quem deveria ter cuidado da sua filha e você acha que tem direito de falar alguma coisa? Ah, não. Os amigos da Rei estão muito arrasados com a notícia, mas ninguém tá mais arrasado do que o Sunjae. Ele tá pensando mesmo que a melhor amiga se sentiu pressionada pelo vazamento e tomou atitudes drásticas. E ele quer fazer o mesmo. Assim que os resultados das provas saem e ele obviamente fica em primeiro lugar, ele vai direto pro telhado com intenções bem ruins. O Kyung-woo aparece e o impede na hora certa, para isso tendo que lutar fisicamente contra o Sunjae até que os dois fiquem sem energia nenhuma nem para levantar. Quem diria, né? Os dois meninos que começaram meio briguentos porque estavam gamados pela mesma menina. Mesmo que o Kyung-woo tenha se empenhado mais, se declarado para Rei na frente da sala lotada, a levado para patinar no gelo e tudo mais, ele percebeu que ela só sentia amizade por ele. E ele poderia ter ficado rancoroso, mas não. O Kyung-woo não hesita hora nenhuma em ajudar o seu antigo rival, que no meio do caminho virou um verdadeiro amigo. O Kyung-woo aconselha que a Rei não gostaria de ver um Sunjae assim, e esse é o empurrão final que ele precisava para tomar a decisão certa. Ele vai até o seu professor e conta a verdade. Afinal, ele chegou em uma conclusão na última conversa que teve com a mãe. Do que adianta se dedicar tanto à carreira se a felicidade não vem junto? Ela mesma é um claro exemplo disso. No fim das contas, todo mundo está sofrendo pelo ocorrido. O Jae-woo, por exemplo, desaba e encontra consolo com a melhor amiga de Hyun-sung. Até mesmo a Sua está preocupada e também irritada com a mãe, que continua fofocando sobre a Rei sem se colocar no lugar dos outros. Sem contar a própria Hyun-sung e o Cheol. Eles acham que negligenciaram o que a Rei estava pensando e passando porque eles estavam prestando mais atenção no romance. E o único que deveria estar se culpando por tudo não está, porque ele está se empenhando cada vez mais em tomar as rédeas da vida do professor, ignorando os desejos do Cheol e marcando compromissos enormes justamente nesse momento tenso. Quando o professor descobre isso, o sininho da desconfiança interior apita e apita forte. O Cheol confronta o assistente e o escuta dar uma resposta completamente maluca. Ele tem a coragem de dizer que estava consertando o que o professor arruinou, que estava colocando a carreira do cara de volta na direção certa. A prepotência, né, meus amores? E agora que a porteira do esgoto já foi aberta, ele continua se prejudicando ainda mais e com audácia, dizendo que preferia o Cheol diante
antes da Remson, ou seja, aquela pessoa que dedicou cada segundo de sua vida à carreira, mesmo que naquela época ele fosse miserável, infeliz, cheio de problemas de saúde como insônia, fome, estresse e cansaço excessivo. E não para por aí. A cereja do bolo é quando ele escorrega e revela com raiva o desprezo que ele sente por Remson. Aí não tem jeito. Essa briga aconteceu na frente de todo mundo e é na frente de todos também que o assistente é demitido. Possesso de raiva, ele vai para casa e destrói tudo o que dedicou a Tior. E finalmente a gente entende de onde vieram as suas tendências assassinas. O assistente tinha um desejo obsessivo de proteger a única pessoa que ele considerava confiável. E aqui temos a confirmação da charada. O assistente é o irmão daquela estudante do passado que se matou. Depois de sua irmã morrer, a vida daquele menininho ficou ainda pior por causa de sua mãe abusiva e controladora. A mulher sempre foi desesperada para que seus filhos tivessem sucesso acadêmico e depois de perder a filha, toda a expectativa foi jogada em cima do garotinho. Ela fazia coisas terríveis, como derramar água para acordá-lo e até trancá-lo no frio para que ele se concentrasse, até chegar ao ponto dele não suportar mais isso tudo e empurrar a mãe da varanda. Apesar de ter sido inocentado no tribunal na época, ele mudou de identidade ilegalmente e começou a trabalhar com muito entusiasmo para Tior. Ele faria qualquer coisa para servir o homem, o único adulto que sua irmã confiava no passado e que ele também passou a enxergar assim. Só que isso se tornou completamente negativo, né? Porque os serviços se estenderam também para o assassinato. No presente, o Tior percebe que a mancha estranha na mão da Rei é muito parecida com a cor da caneta do assistente, a mesma caneta que ele deu para sua aluna anos atrás, antes da morte dela. A partir daí, é só uma questão de tempo, né, para confirmar que as últimas pistas apontam para o assistente Dee. Mais eficiente que os detetives, o Tior volta atrás, fingindo que vai começar de novo com o assistente e que eles vão resolver essa situação azeda. Com um simples aperto de mão de reconciliação, ele verifica que o dedo do cara se encaixa perfeitamente na descrição dos policiais. Um dedo calejado. Mesmo que estivesse assim 95% pronto para admitir que tinha algo obscuro, 5% do professor ainda tinha um pé atrás. Ele queria ter certeza do que fazer antes de acusar alguém de assassinato. Por isso, ele vai até a casa do Dee e lá suas piores suspeitas são confirmadas, porque tem sinais muito claros da obsessão doentia que ele tinha, evidências também de que a Rei foi mantida ali e que o assistente era o irmão da sua ex-aluna. Felizmente, as peças finais se encaixam a tempo para o Tior chegar e impedir que o assistente tentasse pela segunda vez matar a Rei, que estava começando a melhorar. O professor persegue o assistente até o telhado, tentando o convencer de se entregar pelos crimes e não pular. Mas o cara escolhe não ouvir os apelos de Tior oferecendo ajuda, dizendo completamente derrotado que foi traído e abandonado. Agora ele não tem mais nada a proteger. Ele perdeu a sua irmã e perdeu também o professor. E dito isso, ele cai do telhado diretamente pro beleléu. Meu Deus, foi tudo muito repentino, né? Muito trágico. E eu nem sei o que pensar disso, sinceramente. A única coisa que eu sei é que o professor, obviamente, se culpou muito. Se transformou praticamente em um ponto sem vida no meio do nada. E a competição excessiva pela educação foi apontada na mídia como a verdadeira culpada por isso tudo. E eu concordo plenamente. Mesmo assim, exatamente isso, essa obsessão, continua movendo algumas pessoas. Como, por exemplo, a mãe da Sua. Depois do Sun-jae confessar sobre o exame vazado, a mulher reúne todas as mães para um protesto, exigindo expulsão imediata e punições severas. O Sun-jae vê tudo aquilo, mas como ele já estava decidido a seguir em frente, por conta própria, ele abandona a escola. A mãe dele, a verdadeira culpada, está enfrentando as consequências de seus atos. Para surpresa dela, o marido, que estava há muito tempo afastado, intervém para defendê-la fora e dentro do tribunal. Por causa da confissão do filho, ela é dispensada sob uma multa pesada e a suspensão de seu trabalho como advogada. Incrivelmente, essa turbulência toda veio pro bem, porque pela primeira vez em muito tempo, toda a família compartilha uma refeição, marcando o início da reconciliação para os quatro. Umas mães indo no caminho certo e outras continuam nos dando nos nervos. E dessa vez eu tô falando da mãe biológica da Rei, que é um incômodo geral durante todo o tempo que ela passa no hospital. Sem
desconfiômetro de nada, gente. É muito irritante. Até que um dia, a Rei finalmente acorda do coma, encarando pela primeira vez um rosto desconhecido. Só quando a Hamson e o tio Jae-woo chegam é que o trio compartilha momentos calorosos e emotivos. A mulher parece quase uma intrusa ali, mas não desiste e se mostra esforçada em cuidar de Rei e causar uma boa impressão. Só que a menina tá muito amargurada, tá distante e deixa claro que quer ser cuidada por Hamson. Nem quando os amigos dela aparecem desesperadamente felizes no hospital, a mãe biológica deixa de ser inconveniente. Depois de bastante tempo evitando encontrar Rei, o Sung-jae finalmente aparece para visitar e se desculpar também. Logo, o constrangimento entre eles some completamente e as coisas parecem voltar à normalidade. Depois de mais alguns dias marcando presença no horário de visita, ele toma coragem para desajeitadamente confessar os seus sentimentos a Rei, o que vira motivo de muitos risos pro Gyeong-woo e para mim também, quando a gente descobre que a garota deixou a resposta depois do vestibular. Quem teve uma resposta positiva pro romance foi a melhor amiga de Hamson, que ouviu o Jae-woo confessar do seu jeitinho que tem sentimentos por ela. E essa confissão dá início ao relacionamento deles. E finalmente a Rei recebe alta e volta para casa. Nesse meio tempo, a mãe biológica já descobriu quase tudo do namorado rico da Hamson e os olhos dela praticamente brilham com cifrões. Ela continua passando impressões muito negativas e tendo a cara de pau até de pedir dinheiro pro professor. Mas quando a Rei descobre esse modo sorrateiro e sem consciência da mãe, ela toma uma decisão abrupta para acabar com isso. Ela fala que vai morar com a mãe no Japão. Claro que isso não é uma decisão fácil. Ela desmorona e passa por muitas emoções conflitantes com a sua família de criação. Mas tudo isso porque ela estava querendo proteger a Hamson, que é a real figura materna que ela teve toda a vida. E dessa situação não sobra uma alma viva que não sofra. A Hamson sofre, o Jae-woo sofre, a Rei sofre, o professor sofre e até mesmo a mãe biológica sofre observando o sofrimento dos outros. Ela percebe que todos se amam muito e o quão injusto seria destruir essa relação. Por isso, ela decide voltar sozinha para o Japão, deixando para trás uma carta que genuinamente amoleceu o meu coração e o da Rei também, quando ela pede desculpas e leva com ela algumas lembranças antigas e atuais que ela mesma criou. Ela parte com a promessa que esse não é um adeus definitivo e que a relação vai ser mais saudável daqui para frente. E no extremo oposto dessa vibe reconciliação, a mãe da Sua pega o marido atraindo e o ataca fisicamente na frente de todas as outras mães. Isso torna a mulher assunto de desgraça pública e ela até tenta esconder o escândalo pelo bem da sua filha. Mas a Sua não se importa que seus pais se divorciem, desde que ela sofra um pouco menos de pressão e que a mãe dela fique feliz. E surpreendentemente, parece que a Sua aprendeu a ser gente de verdade. Quando a Rei retorna para a escola, a Sua presenteia a sua antiga adversária com um caderno cheio de anotações da aula para ela estudar e revisar. E aí, quando todas as pontas soltas começam a se encaixar, finalmente voltamos ao momento raiz, ao momento de intensivar esse amor. Craques do cursinho do romance, o Taeyeon e a Hamson escolhem o mesmo momento para mostrarem anéis de casamento para acabarem de vez com qualquer mini escândalo envolvendo o nome deles, como continua acontecendo. Os dois estão juntos e pra valer. Olha a prova aqui. Eles usam alegremente os dois conjuntos de alianças e concordam que vão adiar o casamento só até que Rei entre na faculdade e que a Hamson consiga concretizar um antigo sonho, ter o seu diploma como instrutora de esportes. E a partir daí é só coisa boa, só comemorações. A gente dá um pulinho no tempo e 2 anos se passam. O Jae-woo e a melhor amiga se casaram discretamente e estão esperando um nenezinho. Já a mãe de Sung-jae finalmente se aproximou do filho verdadeiramente e sem pressão. A Rei e o Sung-jae estão na universidade juntos, assim como a Sua, que ainda busca excelência acadêmica na medicina, mas agora ela parece muito mais feliz, mais relaxada e gentil. O Gyeong-woo, coitado, ainda tá pelejando com o Enem, mas pelo menos ele tem para quem dar uma carona em uma noite solitária. Ela mesma, a Sua, pasmem. Quem viu isso chegando, gente? Porque eu não vi. Mas eu não fiquei triste, não. Eu fico feliz que ele não tenha saído sozinha dessa, né? Porque a Rei e o Sung-jae finalmente se resolveram. Depois
depois de deixar o menino de molho por 2 anos, com um beijinho tímido na bochecha, ela aceita os sentimentos dele, que tá super animado, fugindo de mãos dadas com a nova namorada. E o Tior continua firme e forte como professor, mais divertido e descontraído com os alunos, buscando amenizar toda aquela pressão extrema com os estudos. A Hamsun mesmo é uma dessas pessoas que tá lidando com a dificuldade que é estudar. Ela continua ano a ano se esforçando para tirar o seu certificado e falhando algumas vezes no percurso. Mas quem acredita sempre alcança, já ouviram, né? No dia de mais uma prova da Hamsun, o Tior tá tão ansioso que ele mal consegue se concentrar em ensinar. Quando a prova acaba, ele recebe a ligação dela que tanto esperava. Ele volta para a sala só para comemorar com todos os seus alunos a tão sonhada aprovação de sua noiva. Mais tarde, enquanto caminham juntos pela rua movimentada, eles jogam toda a cautela ao vento e se beijam ali mesmo, no meio de todo mundo. Afinal, agora eles finalmente vão se casar e quem mais se importa com escândalos? Eles concluíram esse intensivão do amor com sucesso e com nota máxima nos nossos corações. Tudo bem que o romance e a comédia foram jogados um pouco ali pro cantinho nesse final, para resolver todos os mistérios, o chororô, sequestro, coma, assassinatos e etc. Coisas que eu, assim, não achei extremamente necessárias de acontecer. Nossos personagens poderiam muito bem ter resolvido seus problemas e encontrado a felicidade sem serem colocados nesse espremedor emocional. Mas isso definitivamente não matou a minha diversão e tudo de bom que eu assisti até aqui. Apesar de odiar matemática com todas as minhas forças, eu curti muito participar desse cursinho. E você? Passou direto? Fechou tudo nota 10? Ou ficou de recuperação com esse dorama? Se você gostou, não esquece de deixar a sua curtida aqui embaixo e apertar no botãozinho de se inscrever se você ainda não faz parte do time. Até o próximo vídeo e tchau!